E passa aqui agora a palavra à doutora Luísa Andrade, que é médico psiquiatra e homeopata, especialista em dependência química e saúde pública, coordenador-geral do Fórum Nacional do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, assessor científico da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, atuou como conselheiro do Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal de Minas entre 2005 e 2013, conselheiro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas em Minas Gerais desde 1993, presidente colegiado de presidentes dos Conselhos Estaduais de Políticas sobre Drogas e presidente... Hã? Estou lendo o que colocaram aqui. Estou lendo aqui. Presidente do Conselho Estadual de Políticas de Drogas de Minas Gerais, CONEAD, Minas Gerais. Passo a palavra para a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado. Agradecer a doutora Luísa Fonseca, agradecer o convite ao STJ, a Escola Nacional da Magistratura, e parabenizar pelo evento. Sem dúvida nenhuma que, depois de 10 anos da lei em vigor, essa discussão é mais do que natural, ela é urgente. Vou começar minha fala com um texto de 1865, do famoso Charles Baudelaire, do francês, que, num texto chamado Poema do Haxixe, descreve o que eu considero a melhor definição sobre a relação do ser humano com as substâncias psicoativas, lembrando aos presentes que, quando se fala em relação do ser humano com as substâncias psicoativas, queremos falar em substâncias expansoras de consciência, substâncias essas que tiveram, num determinado momento da humanidade, o mesmo papel das religiões, o papel do religare, de fazer uma conexão com o sutil, sair só do processo da matéria. E Baudelaire descreve a embriaguez, qualquer que seja a origem dela, dizendo o seguinte, ele fala assim: estado este, encantador e estranho, do qual deveríamos tirar, se fôssemos sábios, a certeza de que é possível uma existência melhor e a esperança de alcançar essa existência melhor através do exercício diário da nossa vontade. Não estamos falando de dependência química, estamos falando de relação com substâncias psicoativas. E essa definição de Baudelaire é extremamente importante, porque nós temos que trazer, dentro dos vários conceitos, eu sou a 7ª pessoa a falar desde de manhã, então vocês já estão com informações aí suficientes até para fazer o seu próprio conceito, se não são da área, mas é importante lembrar a todos que a dependência química é um adoecimento da vontade. Primeiro adoece a força de vontade, a pessoa promete, mas não consegue cumprir, promete para si mesma. Eu nem estou falando de prometer para os outros, que prometer a única promessa válida para si mesma. A pessoa promete para si mesma e não consegue cumprir. Mas depois, gente, adoece a boa vontade, adoece a intenção teórica, que gera músicas como aquela que no refrão fala: eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Né? Então, não podemos esquecer que, se há um adoecimento da vontade, se há um comprometimento da consciência, se a consciência não está plena, como nós podemos pensar em livre-arbítrio se a consciência não está totalmente clara? Então, esse é um ponto que é inarredável, não dá para discutir isso. Esse fato de que, quando adoece a boa vontade, a pessoa já não tem a intenção, a gente até às vezes brinca, né? Tem umas brincadeiras que não são muito interessantes, mas que exemplificam na metáfora, é como se a pessoa sofresse o beijo de um vampiro, apaixonasse com o vampiro, quisesse virar vampiro, e qualquer pessoa que fala com ela que aquilo não está com nada, ela não está nem aí. Então, a família, os amigos e o Estado não podem se omitir nessa intervenção. Por isso que as discussões sobre internações involuntárias, elas têm muito mais a ver com desrespeito, e isso daí não é questão de internação involuntária, é questão de desrespeito aos direitos humanos mínimos e a falta de conhecimento técnico. Porque eu não posso respeitar o direito de um deprimido de se suicidar antes de tratá-lo. Porque vários são os casos que a pessoa, depois que recebe um tratamento por 10 dias, 15 dias, um tratamento relativamente rápido, melhorado a sua química cerebral, melhorado o seu estado químico, cerebral e emocional, a pessoa vira para a gente como médico e fala assim: como é que eu cheguei aqui? Nem sabe como é que chegou, nem tem noção de como é que chegou. Então, esse é um ponto, para mim, indiscutível. Existem estados alterados de consciência que fazem com que nós, enquanto uma sociedade humanizada, precisamos dessa assistência para essas pessoas. E, portanto, não adianta falar só pode tratar quem quer tratar, não adianta tratar de quem não quer tratar, porque isso é um erro não só de conhecimento técnico, mas um erro de estratégia. O Sistema Nacional de Política de Drogas começa em 1982, quando então ministro da Justiça, Dr. Ibrahim Abiaquio, e que foi então estimulado pelo professor Elias Murad de Minas, criou-se o CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes,
1983, em junho para julho, Minas e o Estado de Santa Catarina criam os primeiros conselhos estaduais de política sobre drogas, na época com o nome de Conselho de Entorpecentes. O Conselho de Minas completa agora, no mês de junho, 34 anos de existência, e eu sou um testemunho, porque participei desde o início do processo, era recém-formado, trabalhava com o professor Murat, de que, como em tudo que se conhece, doutora Luísa, no universo, as coisas funcionam na base da expansão e do recolhimento. Ora a gente tem avanços, ora a gente tem momentos mais profícuos e mais alentadores, e horas nós temos o tempo das trevas, o tempo do recolhimento, onde não se faz nada, ou pior, se fazem coisas inadequadas. A dependência química é uma questão técnica tão complexa que não podemos pensar em soluções simples para uma coisa complexa. Nós temos que pensar que as possíveis soluções elas têm que ser, primeiro, humildes para reconhecer que é uma situação que não há como ter um controle total. Essa ideia de uma sociedade sem drogas é uma ilusão de pessoas um pouco sem noção até, porque todos nós precisamos de algumas substâncias, no plural, tá certo? Tanto é que produzimos as endorfinas, produzimos a serotonina, produzimos a dopamina, quer dizer, nós somos a primeira fonte, primeira fábrica de substâncias psicoativas sobre nós mesmos. Então, isso daí é uma coisa, de novo, eu falo objetivo e concreto. Então, as soluções têm que ser humildes, elas têm que ser criativas e elas têm que ser transformadoras. Porque, para a gente ficar acompanhando as coisas meramente como telespectadores, como espectadores, isso daí, para nós técnicos, seja os operadores do direito, médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, não faz sentido, senão a gente vai ser técnico em outra área. A dependência química ela é tão complexa que a lógica não é tão lógica e o bom senso não é suficiente. Você fala assim, espera aí, você está querendo aí confundir os raciocínios? Não, não é verdade. É fato que, na década de 70, a Europa assiste o aumento do uso de drogas injetáveis. Os especialistas se reúnem e chegam à conclusão que devem dificultar o acesso às seringas. Baixa-se uma norma exigindo receita médica para a compra de seringas. Pergunta, diminuiu o uso de droga injetável ou aumentou o compartilhamento de seringas? Óbvio. O professor Claude Olivenstein, que era o grande responsável por Marmotão, o maior centro de tratamento na França, em Paris, esteve do Brasil algumas vezes, e falou assim, nós técnicos, fomos os principais responsáveis pela disseminação do vírus do HIV através de drogas injetáveis. Na década de 90, eu fazia parte do Conselho Federal de Entorpecentes, representando a Associação Médica Brasileira, quando a Polícia Federal trouxe uma demanda, que foi a demanda, então, para que a gente permitisse, criasse uma taxa sobre os caminhões, sobre as carretas de precursores éter, clorofórmio e acetona que saíam do Brasil e iam para as regiões produtoras de cocaína para purificação da merla da pasta básica. O que aconteceu? Criamos o crack. Quer dizer, você dificulta o acesso a um purificador. Então, a dependência química, gente, para falar de uma forma bem objetiva, é igual um sabonete molhado. Quanto mais a gente tenta controlar, quanto mais a gente tenta dominar, mais longe ele pula. Então, temos que sair dessas posições radicais, né? E nós já tivemos, quer dizer, não estão nem na metade do evento, e já vimos, né, o quanto que entre o real e o ideal tem o possível. A ideia da redução de danos, ela não funciona para a dependência química, e nem é espalhar um tanto de seringa em cima da mesa para algum incauto, você tem a seringa ali de graça, eu vou usar. Não é isso. Podemos ser simplistas, nem tão... evitar termos agressivos. Mas, do ponto de vista prático, entre o real e o ideal tem o possível. O que isso quer dizer? Que nós precisamos de ter uma atitude mais séria diante da situação. É, sem dúvida nenhuma, o maior problema de segurança pública do país, porque não é só o tráfico de drogas, são os desdobramentos disso. É o maior problema de assistência social. Essa colocação da violência doméstica, do álcool nos fins de semana, principalmente esses fins de semana prolongados, né? Tivemos 2, vão ter mais um. As famílias, as esposas, principalmente, porque a maior parte é de usuário masculino, que sabe como é que o fim de semana vai começar, mas não sabe como é que vai terminar, né? Então, são situações que a gente tem, sem dúvida nenhuma, dentro da assistência social, das causas evitáveis de infelicidade, a questão da dependência química. Outro ponto básico, né, a gente falou de segurança pública, Minas hoje tem uma população prisional de 73 mil presos, em torno de mais de 35, né, nas estatísticas mostradas está dando 1/3, a estatística de Minas é a maior. Se for entre as mulheres cumprindo pena de prisão, isso pula para quase 75%, tá certo? E é o maior problema
de saúde mental, psiquiátrica, a maior demanda por lei, o doutor Antônio Geraldo sabe disso muito bem, o volume de pessoas que você precisa de dar um tempo, e aí, gente, isso é um curto prazo, não é nada longo, não é para a pessoa desintoxicar, para, como dizia antigamente, colocar a cabeça no lugar, e a gente vê como é que vai ser a sequência. E quando se fala em inserção social do dependente químico, entendo eu que a vocação natural do dependente químico é para trabalhar com dependência química. Os que não tiverem uma comorbidade, não tiverem uma outra doença mental, né? Os que tiverem interesse, os tratamentos em comunidades terapêuticas são tratamentos mais longos, todos voluntários, lembrando aos presentes que internação involuntária em clínica não faz sentido, internação involuntária tem que ser em hospital, como é que você vai levar uma pessoa para o meio do mato contra a vontade para passar uma abstinência? Então, são internações especificamente voluntárias de comunidades terapêuticas e o projeto é que essa pessoa faça uma revisão de sua vida e seja instrumentalizada para poder, na saída, ela se integrar numa sociedade que, obviamente, que ela já não estava integrada. Tanto é que foi indicado que ela se submetesse a um tratamento afastada da família e do trabalho. Nossa sociedade é uma sociedade imersa em álcool, tá certo? Se for trabalhar como padeiro, como lanterneiro, como pintor, o álcool está distribuído mesmo genericamente, generosamente, portanto, o dependente químico precisa de encontrar no trabalho com dependência química, se tornar um técnico, se tornar um monitor, né? Obviamente, repito, quem não tem uma doença mental grave, né? Quem tem desejo de trabalhar, então esses são pontos básicos. A Lei 6368, que é de 1976, perdurou durante 30 anos. Lógico que, quando surgiu a 9.099, nós tivemos, então, doutora Luiz, uma modificação, porque, né, crimes menores passaram a poder sair da 6368 e ir para 9.099. Mas, prestem atenção, em 1976, a Lei 6368, que foi a primeira específica lei sobre drogas, já trazia 3 elementos fundamentais. Primeiro, diferenciava traficante e usuário, dando penas diferentes. Segundo, propunha de uma forma concreta um ensino transversal sobre a questão de substâncias psicoativas e dependência química nas escolas, certo? Trabalho hoje que acabou sendo executado pelo PROERD, porque não houve como treinar os professores, não houve como se fazer esse tipo de processo, e já na 6368 se falava em prevenção de uma maneira mais ampla, e a única prevenção que existe ao uso de substâncias psicoativas é a prevenção através de uma sociedade que cria seus filhos baseado em valores éticos, valores morais, valores espirituais, valores de esforço e valores de razoabilidade. É uma mão, não gasta a segunda, não. Né? São 5 valores. Que é o que nos humaniza, doutora Luísa. Somos todos animais por natureza material na qual estamos. Somos todos animais que, por termos o lobo frontal, por termos o córtex pré-frontal, onde a gente assimila e guarda as memórias adquiridas, passamos por um treinamento, passamos pelo processo pedagógico da educação. É só isso. E lembrando que, diante da fome, diante da sede, diante da raiva, todo mundo vira bicho rapidinho. Uns demoram mais, outros demoram menos. Mas todos somos animais por natureza. E, junto com esse raciocínio, eu falo, todos temos um vazio existencial, o doutor Antônio Geraldo sabe disso muito bem. Quando a gente preenche o vazio do estômago, quem apita é o vazio da alma. E quem que é o vazio existencial, gente? Quem que é o vazio da alma? É o vazio, é a falta de sentido. Então, o vazio do estômago chama fome, o vazio da alma chama angústia, que não é depressão, que não é doença, não é tristeza, é falta. Falta de quê? De sentido. E quem preenche esse sentido, quem sustenta o sentido da vida, são, então, pilares, duplas de pilares. A família e os amigos, o trabalho e o lazer, a religião e a curtição. E a cada época da vida, a cada setênio, a cada período de 7 anos, nós temos que ir construindo novos pilares de sustentação. Uma sociedade que mostra para a sua população, para a sua comunidade, através das autoridades de vários níveis, né? Esse mau exemplo que nós temos, isso daí fica um contrassenso. A gente fala assim, ó, prevenção às drogas é advertir o quanto que mata. O que mata é estar vivo, gente. Só morre quem está vivo. Só adoece quem está vivo. Então, não vamos ser simplistas, não vamos ser assim tão bobinhos no sentido. Nós estamos diante do desafio, que é o desafio assim, a raison d'être dos franceses, o existir a que será que se destina. O que nós estamos fazendo aqui? E se nós não temos esses valores, se não treinamos as crianças, ou se as crianças não introjetaram esses valores, nos tornamos meros animais em pé de humanos. Que se os 3 controladores sociais não estiverem presentes, se não for o dinheiro, se não for a polícia, se não for a justiça, o que vai acontecer? A maioria dos 7 bilhões de habitantes estaria se atracando uns aos outros no meio da rua, ou para tomar o que o outro tem enquanto bem material, ou para usar o que o outro é em termos sexual.
Vamos reconhecer que nós somos animais precisando de controle externo. Agora, se a Rádio Patrulha for interiorizada lá até, pasmem, a gente entende que o treinamento vai até o 5º ano de vida. Trocou os dentes, já era. Cair os dentes de leite, já... né? Aquele treinamento mesmo, onde fica impressa a marca da pedagogia, a marca da humanização, a marca do respeito ao próximo. E se formos pensar, doutor Luiza, se fizermos uma análise mais arquetípica, a raiz de todos os males está no egoísmo. E o que é o egoísmo? É a autorreferencialidade, é eu pensar em mim o resto, que se lixa, é eu pensar em mim na minha curriola, que são meus parentes, meus amigos, ou até eu estou nem aí. Né? Então, o que acontece é isso. Nós temos hoje uma sociedade necessitada de anestesiamentos, né? E vamos lembrar que boa parte da dependência química ela é induzida, porque toda dependência química por benzodiazepínico, esses remédios calmantes para dormir, os remédios de emagrecer, né? Antidepressivos que não causam dependência física, mas que causam algum tipo de dependência química. Né? Nessa pouca evolução da psiquiatria, e o que me levou a me submeter ao treinamento em homeopatia foi isso. Quando eu fui para Buenos Aires fazer o treinamento, o que se via era isso. Para a pessoa parar de fumar maconha, tomava Lexotan. Para a pessoa parar de beber, tomava Tegretol. Mas, gente do céu, mas né, menos mal. Falei que entre o real e o ideal tem o possível. Menos mal, mas falei assim, puxa vida, não pode. Antes de eu dar um Rivotril, antes de eu dar um Stilnox, eu tenho que ter dado uma camomila, um briófilo, uma melissa, né? Isso é básico. E isso daí a gente sabe que a psiquiatria realmente ela não busca isso. E a imensa maioria dos idosos dependentes químicos são dependentes químicos por remédio para dormir. Né? Isso daí é generalizado, a gente sabe disso. Voltando à questão da lei, rapidamente aqui, para a gente também não ficar só nas digressões. Né? São 5 as instâncias. Prevenção, fiscalização, que é tudo que é permitido, né? E lembrando, que já foi falado, as drogas mais usadas, as substâncias mais usadas no país, são todas elas lícitas. Álcool, tabaco, remédio para emagrecer, remédio para dormir e os solventes voláteis, que são, então, cola de sapateiro, tiner, gasolina e etc. Né? Então, tem que fiscalizar. Já que é lícito, tem que fiscalizar. Né? Terceira coisa, a questão da repressão. A repressão só se faz repressão através da inteligência das polícias. Você pegar de um em um, entendeu? Esses mini traficantes, né? Que não são, na verdade, traficantes, são pessoas que, para sobreviver no seu hábito, no seu mau hábito, da sua dependência, vendem. Né? Você vai chamar isso de traficante? Isso é uma distorção de conceito. Né? E sem a repressão ao grande tráfico, não se faz repressão ao pequeno tráfico. Não tem como. É que nem você tentar destruir um formigueiro matando de uma em uma formiga. Elas se reproduzem num ritmo que você nunca vai conseguir terminar a destruição do formigueiro. E depois, então, essa questão do tratamento e da inserção social. Não vou entrar na questão do tratamento, que ela é polêmica demais da conta, e cada caso vai se dar melhor com o tratamento, doutor Luiz. Varia, entendeu? Então, assim, tem gente que precisa de uma internação para desintoxicação, tem gente que não precisa, tem gente que precisa de uma comunidade, tem gente que basta ter um CAPS, né? Então, essa daí é uma questão, sem dúvida, os serviços precisam de melhorar em quantidade e em qualidade. Isso é um fato. A Lei 11.343, então, ela trouxe um dos maiores imbróglios jurídicos, e não é minha área, a maioria de vocês conhece disso muito melhor do que eu, mas quando no artigo 28 criminaliza-se o uso, né, e entendo que a criminalização tem que ser do uso público, né, do mesmo jeito que não se defeca em praça pública, não se deve usar substâncias causadoras de dependência em praça pública, do mesmo jeito que vários de nós praticamos convenientemente atos sexuais, não vou fazer isso na esquina ali, né? Então, o uso público ele tem que ser mesmo combatido na medida que é uma forma de não dar o antigo mau exemplo. Mas, o que aconteceu? Nessa criminalização, entendemos na época, e eu vou dar como terceiro exemplo, eu falei das drogas injetáveis, das seringas, falei da dificultação para os precursores chegarem às áreas de produção, e vou falar de uma consequência nefasta, que não era esperada por nós especialistas da área, que foi, no artigo 28, então, punições, criminalizado, condenado, punições, admoestação verbal feita por um juiz, porque o Tejuinino era padre que fazia sermão, mas aí deram função para o juiz também, tudo bem. Segundo, ou pena de prestação de serviço à comunidade por 6 meses, ou pagamento de cesta básica, ou pagamento ao fundo penitenciário. E, por último, frequência 10 aulas de curso de conscientização sobre a questão das drogas. Mas se esse dependente condenado não cumpre essas medidas, essas penas determinadas pelo juiz, não acontece nada.
E aí criou-se um imbróglio. Você pode conversar com qualquer juiz que trabalhou, que trabalha em juizado especial, a sensação inócua de uma ação completamente que não vai dar em nada. E seja no consciente, doutora Luísa, ou no inconsciente, lembrando aos presentes que nós temos 3/3 cerebrais, mais ou menos 1/3 é consciente, a gente pensa e sabe o que está pensando, e mais ou menos 2/3 é inconsciente, a gente pensa e nem sabe o que está pensando. Né? Seja no lado consciente ou inconsciente, o policial, a autoridade policial, em geral a polícia militar, sabendo que aquele boletim de ocorrência não vai gerar nada se for no 28, acaba mandando para o 33. Não é generalizado, não é todo mundo, não é todo policial, mas quem trabalha na prática sabe disso, que realmente é a autoridade policial quem vai determinar. Né? Eu ouvi aqui mais, não, é o juiz que resolve, é o promotor. Eu falei assim, mas baseado em quê? Quem que estava no local? Quem estava presente ou com os indícios? Então, isso daí é um fato que a gente sabe que realmente houve uma piora muito grande, a gente esperava uma melhora, né? E nós temos um exemplo importante, falou-se muito em Portugal, e tem uma coisa de Portugal que é interessante, que é o seguinte, a condenação, se houver o uso público, é a tratamento. Se esse tratamento não for cumprido adequadamente, o que acontece? Esse usuário condenado pode vir a ser encarcerado por desobediência civil. Vocês conhecem mais do que eu, que, na verdade, você não pode substituir uma pena menor por uma maior. Né? Eu sempre falo, não, dá uma pena menor, o sujeito não cumpre, dá uma maior. Falo, não, isso daí não existe no mundo jurídico, não pode. Mas a questão da desobediência civil, nós temos, então, doutora Luísa, um exemplo na saúde pública nacional. Você lembra qual que é, Antônio Geraldo? Qual que é a situação, qual a doença que, se a pessoa for identificada, diagnosticada, ela é obrigada a se tratar? A tuberculose. Porque se você tiver o bacilo de Koch, se você tiver o micróbio que provoca a tuberculose, você é um contaminante, um contaminador. E aí a pessoa é internada, não vou dizer na marra, que ela é levada assim com todo jeito, com todo respeito, mas ela é levada, não, você tem que tratar. Porque você não tem o direito de espalhar o bacilo de Koch à torta e à direita. Então, nós temos que fazer essa mudança, e aí, pena, o deputado Carimbão não está aqui, o deputado Osmar Terra, o ministro, porque os dois foram os principais autores. O projeto inicial, 7663, é do Osmar Terra, mas depois o Carimbão foi o relator na Câmara dos Deputados, inúmeras audiências públicas, inúmeros testemunhos, como nós estamos fazendo debates aqui, e no final das contas, o que aconteceu? Virou o PLC 37, que vocês podem consultar, projeto de lei oriundo da Câmara, no Senado, que daí foi para o, então, ministro Teori Zavascki, que hoje está com o ministro Alexandre de Moraes, onde o artigo 28 não tem uma vírgula de modificação, doutor Luiz. É inacreditável. 10 anos de experiência prática, a gente vendo que o negócio é um imbróglio, o negócio é uma furada, está lá inteirinho. E no artigo 33, o que aconteceu? Aumentaram-se as penas, regime mais fechado. Ora, se a 63 demorou 30 anos para ser modificada, e a 11343 agora, tem 10 anos, você imagina, sai uma nova lei, daí quando pensa que não, nesse tanto de canetada que tem, de repente tem uma nova lei, e aí se virem. Né? Então, eu quero agradecer a atenção de todos, e eu quero terminar com 2 raciocínios, 2 citações, uma citação do Guimarães Rosa, do autor do Grande Sertão Veredas, onde ele fala que viver é muito perigoso, no sentido não só de que a gente pode cair duro e seco a qualquer momento, mas de que viver é cheio dos macetes, é cheio das 9 horas, cheio dos detalhes, é uma coisa para profissional, não é coisa para amador. E ele fala assim, viver é muito perigoso, 3 pontinhos, reticências. Querer o bem, com demais força, de jeito incerto, pode já estar sendo se querer o mal desde o principiar. Então, querer o bem, beleza, com demais força, erro na dose, de jeito incerto ou inadequado, erro na forma. Na dependência química, não adianta a gente querer ter boa vontade só. Isso é igual a energia nuclear, entendeu? Você não chega, deixa eu ver como é que eu vou fazer, deixa eu ver que botão que eu aperto. Não é assim, gente. Não pode ser assim. E ninguém pode tirar onda de ser fera, ninguém pode tirar onda de ser o bambambam do trem, que é cada lado que você olha, você vê um aspecto diferente. É impressionante. Quando você entra na individualidade do caso, você vê que não tem régua para você passar genericamente. E vou terminar citando um santo poeta indiano chamado Kabir. Kabir nasceu em 1440, morreu em 1518, viveu muito, viveu 78 anos na Índia, na época do descobrimento do Brasil. E Kabir chama de diamante a parte de Deus que habita em nós, a nossa parte espiritual.
que, diga-se de passagem, para combater a fissura pelo gozo material, temos que ter algum gozo espiritual, tá certo, Luísa? O outro lado da balança acaba sendo uma sutileza nessa questão de estar bem, que ninguém está afim de estar mal, né? Óbvio. Né? Então, Kabir, quando ele fala descobrir um diamante, ele quer dizer, tive um clique, tive eureka, tive um insight, né? Percebi que viver é mais do que comer e defecar, que viver é mais do que simplesmente trabalhar e pagar conta, que viver é um mistério que a gente tem que ter bastante capacidade para desfrutar. E ele diz o seguinte: meu coração está tão inebriado de amor que eu não sinto desejo de falar. Descobri um diamante, envolvi-o cuidadosamente em meu manto. E eu pergunto, por que abrir meu manto repetidas vezes, simplesmente para conferir se o diamante ali está? Aí ele fala, não, isso não é necessário, pois eu tenho certeza. Ele fala da convicção. E ele termina fazendo uma brincadeira, que ele fala assim, quem me vê de fora pode até pensar que eu estou embriagado, mas é embriagado do vinho do amor de Deus, que realmente, confesso, eu tenho bebido em demasia. Então, muito vinho do amor de Deus para vocês todos, e que Deus nos inspire, porque a situação precisa melhorar, está horrível, e nós vamos conseguir, se Deus quiser. Muito obrigado. Queria agradecer ao doutor Aloysio Andrade por suas palavras e dizer que essa mesa deixa claro que é importante aplicar e aplicar recursos em tratamento, mas que não necessariamente o melhor caminho para o tratamento é você ter uma droga ilícita, o usuário, a questão da ilicitude do uso. Nós temos as drogas lícitas, as ilícitas, sabemos que o álcool no Brasil é uma droga lícita, o tabaco é uma droga lícita, a maior parte dos atos de violência, de acidentes de automóvel, cidade de Brasília todos os dias quem abre os jornais em Brasília vivencia isso, acidentes de automóvel com pessoas embriagadas. Temos a questão do tabaco. A questão do uso das drogas, ela deve ser lícita ou deve ser ilícita? Eu acho que o painel agora que se emenda aqui é bem importante. E eu deixo aqui a dica. Quem não viu, que veja o filme Ilegal, que está no YouTube, que é justamente a luta das famílias que têm seus parentes que precisam do uso do canabidiol e de outras drogas ilícitas, hoje ainda ilícitas, e como foi importante a atuação para que essa droga possa ser obtida de forma lícita e as pesquisas avançarem em razão da obtenção lícita. Deixar o usuário na ilicitude talvez não seja o melhor caminho. Essas são as minhas palavras aqui desse painel.